Bom, pessoal, hoje, dia 24, véspera de Natal. Eu tenho um monte de coisa para falar, teria um monte de outras coisas para dizer. 2018 foi um ano interessante, vamos definir dessa forma, interessante. Tem um monte de coisa que foi sensacional para um monte de gente, tem algumas coisas que não foram tão interessantes para outro monte de gente, mas eu acho que com certeza absoluta foi um ano em que todos nós conseguimos aprender uma série de coisas. Se a gente conseguir olhar dessa forma, a gente conseguiu aprender muita coisa. Coisas boas, coisas não tão boas. Nós tivemos alguns exemplos bons dentro do Brasil, a gente teve alguns exemplos bons fora do Brasil. Eu aprendi muito com esses exemplos, tanto os que estão dentro do Brasil quanto aqueles que estão fora do Brasil. Eu quero aproveitar 2019 para trazer um pouco dessa história para as pessoas, porque muita gente pensa que a vida fora do país é muito fácil. Eu vejo às vezes alguns comentários nos meus vídeos de pessoas que falam: poxa, mas você tá aí, é uma vida muito boa, quero ver você vir aqui lutar pelo país. Eu tenho que discordar, porque muita gente que está fora do Brasil faz muito mais pelo Brasil do que quem está dentro. Eu em 2018 gerei bastante imposto para o Brasil, paguei cada um deles, e porque não tem como sonegar. Se você quer trazer o dinheiro para fora, não tem como você sonegar, você tem que recolher o imposto no Brasil para trazer via Banco Central. Gerei bastante emprego no Brasil, com projetos, com coachings que eu dou para algumas empresas, onde eu sugeri às pessoas: olha, contrate, porque nosso planejamento de crescimento ele vai precisar de mão de obra, e na hora que a economia começar a girar, a gente vai precisar largar na frente. Eu tive uma série de coisas que eu mandei para o Brasil, que eu girei para o Brasil, que eu triangulei pelo Brasil. Então, com certeza absoluta, eu não acho que eu em momento algum abandonei o Brasil, e pelo contrário, eu tenho um projeto agora meu para o começo de 2019 para abrir um escritório específico, porque até então eu tenho um escritório no Brasil com meus sócios, que é onde a gente usa as bases de algumas coisas da Loyalty. Consultoria pré-imigratória, consultoria tributária, civil, estrutural, alguns vícios são feitos diretos pelo Brasil. Então a gente usa essa nossa base, mas eu estou abrindo um outro escritório especificamente num lugar muito bacana que vocês vão gostar bastante. Eu gosto de lugar com fácil acesso, uma estrutura bacana, vocês vão gostar bastante. Surpresa aí, fevereiro vocês vão ver. Onde nós vamos conseguir fazer uma série de outras coisas e realmente estruturar a questão do brasileiro, porque a gente vê que muita coisa daqui de fora o brasileiro deixa de ter acesso. Eu tenho feito bastante lição de casa aqui. Eu vou participar de 3 palestras, uma com o Tai Lopes, outra com o Grant Cardone. Quem não conhece ele, se inscreve no canal dele, o cara é muito bom mesmo. Eu tô, lógico, num patamar muito mais abaixo do que ele faz. Eu tô começando esse tipo de estrutura parecida com o que os dois fazem. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Estou esperando chegar algumas licenças minhas, pessoais, que eu pedi agora. Eu acredito que em um mês eu devo receber aí. Se eu receber, eu vou trazer essa notícia para vocês. 2018 foi esse ano, essa loucura, instabilidade econômica, instabilidade política, guerra interna de quem vota em quem é a favor de quem é contra quem, e as pessoas se esquecem que a gente está todo mundo no mesmo bar, né? Alguns estão numa jangada fora, mas não quer dizer que elas não sofram esse mesmo impacto, porque elas têm família, porque elas têm negócio, porque elas têm receita, porque elas têm que pagar imposto do mesmo jeito, independentemente do que acontece, direto ou indiretamente.
Eu pago imposto no Brasil, mesmo eu não estando no Brasil, mesmo eu tendo pedido baixa de alguns documentos meus quando eu saí do Brasil. Eu tenho algumas coisas que eu participo indiretamente, mas que eu recebo por elas e pago um imposto por elas. Então são coisas que a gente está no mesmo barco, e isso as pessoas precisam entender. Outra coisa que eu acho que as pessoas precisam entender também é que 2019, como eu disse para vocês, a gente tem muito sonho, a gente cria muita expectativa, mas o que dessa expectativa é real? O que realmente vale aquele esforço nosso? Será que a gente não desfoca muito? Será que o brasileiro não está muito acostumado a desfocar daquilo que ele busca? Eu vejo muita gente falando, poxa, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero abrir um negócio, eu quero crescer, eu quero ampliar, eu quero abrir uma outra empresa na esquina de casa, eu quero trabalhar mais perto, eu quero ter mais tempo para minha família. Mas o que você faz de verdade para que isso aconteça? Você quer abrir uma empresa no exterior, mas qual foi o primeiro passo que você deu? Você quer abrir uma filial da sua empresa na esquina da sua casa. O que você tem feito para isso? Quando você fala que quero mais tempo para minha família, o que você tem feito? Procurando mais trabalho, mais dinheiro, menos tempo. Esse equilíbrio que eu demorei anos para conseguir chegar, e eu confesso para vocês que eu ainda não consegui chegar onde eu queria, de equilíbrio. O que a gente tem feito para chegar nele? Hoje é dia 24, eu tô em casa, vou viajar 3 dias, é o máximo que eu consigo fazer no ano. Todo o resto eu tô trabalhando. Se eu tô viajando, eu tô viajando a trabalho. Nesse ano 2018, eu visitei 6 países distintos, algumas vezes, alguns até por mais de 1 ou 2 vezes. Quanto tempo eu dediquei para minha família? Como pai solteiro, o que eu fiz de verdade presente? Meu filho estava nessas viagens comigo na maioria delas. Mas o que eu consegui de tempo para mim de verdade? Às vezes, só a questão financeira não quer dizer muito, porque o tempo passa muito rápido. A gente às vezes deixa os nossos sonhos, as nossas metas para amanhã, para depois de amanhã, e a gente vai barrigando, esperando que as coisas melhorem, que as coisas mudem, que as coisas se adaptem, quando a gente, na verdade, não faz aquilo que a gente precisa. Eu lembro uma vez, eu estava numa loja de um amigo meu, faz uns 15 anos atrás, mais ou menos, e foi nesse dia que eu tive certeza que estava na hora de eu mudar a minha vida, e eu escutei uma pessoa que a gente estava em São Paulo, na loja desse meu amigo, e ele virou para mim, um cliente dele estava conversando conosco, esse cliente virou e falou assim, olha, eu estou me mudando agora para uma outra cidade no interior do Paraná. E aí eu falei assim, poxa, eu gostaria muito de ter oportunidade, né, das coisas acontecerem para que eu pudesse ir para o interior com meu filho, seria muito mais fácil, seria muito mais estruturado, eu pensaria em ter um filho realmente nesse momento. Naquela época o Rafa não tinha nascido. E ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, foi quando eu realmente comecei a mudar algumas coisas minhas. Ele falou assim, Daniel, as oportunidades elas não aparecem, a gente cria. E se a gente não der o primeiro passo, acreditando que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer, as oportunidades não acontecem. A partir daquele dia eu pensei muito nisso, demorei um tempo para cair a ficha caiu e eu aprendi que realmente as oportunidades elas não aparecem, a gente cria. A gente dá o primeiro passo, a gente aposta, a gente arrisca, pode não dar certo. Às vezes por medo de não dar certo, a gente deixa de fazer uma série de coisas e esse é o maior fator que coloca a gente naquele círculo do qual a gente não consegue sair nunca. De esperar o amanhã, de esperar o melhorar, de resolver uma situação, de resolver outra. Depois que resolver eu faço, não, depois que melhorar eu faço. As situações vão sempre acontecendo. E quando você resolve uma, aparece outra. Quando aparece outra, não aparece outra. E você fica nessa situação, barrigando e protelando a sua vida eternamente. Eu vi isso muitas vezes acontecer, inclusive na minha vida. Eu vi isso muitas vezes acontecer de pessoas muito próximas a mim. Eu tive que fazer escolhas de tirar realmente coisas da minha vida, coisas que eu gostava, pessoas que eu gostava, amigos, parentes, eventuais relacionamentos eu tive que tirar da minha vida.
com um sacrifício bem grande, porque eu tinha escolhido um outro caminho, eu tinha escolhido uma outra situação na minha vida. Eu tinha escolhido um outro resultado na minha vida e aquele era o preço que eu precisaria pagar, porque naquele momento aquela pessoa de alguma forma estava me puxando para uma situação que não era aquilo que eu tinha traçado, ou aquela oportunidade que eu tinha criado, ou aquela atitude que eu tinha decidido fazer na minha vida. 2018 foi um ano que me ensinou muito isso, me cobrou muito isso. Me cobrou demais algumas renúncias, algumas verdades, algumas meias verdades, algumas situações nas quais eu tive que apostar e deram certo, outras que eu apostei e não deram certo. 2018 foi um ano que eu falo para vocês francamente, eu tinha colocado uma meta de crescimento, porque 2017 para a gente foi muito bom. E eu tinha colocado uma meta de crescimento ousada para esse ano. Eu queria praticamente dobrar o nosso faturamento para esse ano. E eu falei isso em alguns jornais, em algumas revistas, algumas entrevistas que eu dei. E por uma série de razões, inclusive por falha minha, por não ter enxergado um estrangulamento de um determinado mercado europeu, nós não crescemos os 77, 8% que eu tinha imaginado. Nós crescemos aí na casa de 50, 51%, o que é ótimo, é excelente, né? A gente, para a gente ir estruturando aquilo que a gente busca, foi um relacionamento, foi um resultado muito bom, mas não foi o que eu imaginava, não foi o que eu fiz. E eu confesso para vocês que grande parte disso foi por falta de atenção minha num determinado fator que eu podia ter prestado atenção. Então eu até conversei isso com meus sócios, eu assumo essa culpa porque essa parte de planejamento estratégico é minha. A parte de marketing é minha, a parte de desenvolvimento da empresa sou eu que olho, sou eu que coordeno a equipe. Hoje a gente tem 4, 5 pessoas diretamente ligadas a isso, que tudo elas reportam a mim, então eu podia ter olhado e não vi. E essa é uma falha que todos nós cometemos. Às vezes a gente busca culpados em outras áreas, em outras situações, quando a gente não enxerga que a gente mesmo acabou comendo bola naquela situação, naquele momento em que a gente mesmo precisava ter prestado atenção. E meu foco estava numa outra situação, num outro problema, numa outra coisa, onde eu achei que ali eu tinha feito um cálculo, esse cálculo não era variável, eu tinha tomado como metas algumas coisas, eu achei que ela não seria variável e ela foi variável em razão das eleições e dessa praticamente guerra civil que houve entre partidos e opiniões políticas dentro do Brasil. Isso acabou se refletindo num outro mercado e acabou se refletindo na gente, porque eu apostei numa situação quando ela mudou para uma outra. Não teve nada a ver com o cliente nosso, não atingiu cliente nenhum nosso, foi realmente só planejamento estratégico de crescimento nosso, que eu podia ter sido melhor se eu tivesse prestado atenção nesse fator. Mas aprendi. 2018 para mim foi um ano de muito aprendizado, muito mesmo. Muita coisa deu certo, muita coisa não deu, e essas que não deram me ensinaram demais para que eu possa melhorar um pouco mais pro ano que vem, tá bom? Bom, 2019 eu tenho algumas coisas legais para vocês. Eu tenho percebido muita gente que quer mudar de país e não sabe como, falta esse kickstart, né? Falta esse momento de atitude inicial. E eu tenho uma ideia muito legal, eu quero fazer algumas estruturas, algumas contas, pegar algumas opiniões, montar uma equipe legal para a gente começar a fazer exatamente isso, né? Às vezes as pessoas querem se mudar ontem, e às vezes não dá tempo de você planejar uma série de coisas. Quem já esteve aqui sabe que o choque de realidade é muito diferente. Então por que a gente não começa a planejar com algum tempo de antecedência? 2 anos? 1 ano? Por que a gente não abre a sua empresa, faz ela girar, já com um gerente, com uma equipe legal, quando ela estiver gerando renda, quando ela estiver girando legal, você muda.
Então vamos pensar nisso, a gente vai amadurecer essa história, né? Eu tenho bastante experiência em estruturação de empresas, faço essa parte de coaching, de reestruturação de empresas e auditoria há bastante tempo, faço essa parte de treinamento de empresários há bastante tempo, então é o tipo da situação que pra gente é algo cotidiano, razoavelmente simples e que a gente pode colocar aí de uma forma melhor para evitar que algumas pessoas cheguem nos Estados Unidos e simplesmente comecem um negócio sem a experiência, sem o know-how, que às vezes a gente, quando você chegar, se você já tiver um gerente ali funcionando, uma equipe funcionando, a empresa gerando um lucro, mesmo que esse lucro seja baixo para pagar a conta e você vire e realmente dar um choque de gestão ali, fizer realmente acontecer, pode fazer uma diferença muito grande no sucesso do seu planejamento, tá bom? É isso, pessoal. Muitas novidades para 2019. As palestras para 2019 já estão... Algumas já estão marcadas, se eu não me engano, 6 já estão marcadas. Eu vou divulgar as datas aqui para vocês. Gostaria de vê-los lá, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser uma coisa bem diferente, que vai agregar muita informação, não só sobre Estados Unidos, mas para aquele empresário, para aquela pessoa que quer realmente se adaptar a uma economia globalizada diferente, com tecnologias novas, com sistema de gestão novo, com sistemas de comunicação novo. As pessoas, o brasileiro, ele investe muito pouco em marketing. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Infelizmente, o marketing brasileiro ele é um dos melhores do mundo, porém eu tenho visto que as pessoas estão usando pouco as tecnologias que existem e que se comunicam em outros lugares do mundo, que é onde vai colocar o seu produto. Brasil, gravem bem que eu estou falando isso agora para vocês. Brasil está sendo apadrinhado pelos Estados Unidos e muitas pessoas no mercado externo estão falando que o Brasil é a próxima China. Pode ser bom, pode não ser, pensem nisso. Grande abraço, Feliz Natal, que Deus abençoe, traga uma imensidão de alegrias nessa noite para vocês. Eu quero muito desejar que cada um de vocês tenha do lado de vocês a pessoa que vocês amam, a família que vocês amam. Todo o resto a gente deixa para 2019 correr atrás, e se Deus quiser, daqui um ano a gente vai estar gravando um outro vídeo trazendo excelentes notícias. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar e falar assim, poxa, realmente a gente fez diferente em 2019. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.